O programa Entre Nós é um oferecimento de BQ, unindo energias para ir mais longe. Olá, estamos começando o Entre Nós, o programa cultural do jornal Opinião. Hoje, com o professor Hilário Ferreira. O professor Hilário Ferreira é formado em Ciências Sociais e tem mestrado e agora doutorando no Departamento de História Social da Universidade Federal do Ceará. Na verdade, o mestrado dele, né, ele acabou gerando esse livro, o livro do Hilário, né, Hilário? Uhum. E um livro que é uma referência, inclusive, certo? Para os pesquisadores que gostam e pesquisam, né, a área em relação à questão dos negros, dos escravos no estado do Ceará, né, que é na província do Ceará, na época, né, assim. E o livro é Catirina Minha Nega, Tão Querendo Te Vender, Escravidão, Tráfico e Negócio do Ceará no século XIX, 1850, 1881. Datas interessantes e que demarcam o período do Segundo Reinado, que nos faz pensar uma série de questões que aconteceu no Brasil, né? Vinda de imigrantes, as leis ligadas à questão da escravidão, a tentativa de abolir a escravidão, a gente vai comentar também aqui, e 1881, na verdade, que também tem uma relação estreita com a questão que acontecia aqui na nossa província do Ceará. Isso. Hilário, esse livro, ele é muito requisitado, não é, Hilário? Uhum. Mas e esse nome, né? Esse nome tão interessante, né? Esse nome partiu, creio eu, de um documento da época que você encontrou a respeito da escravidão aqui na província do Ceará. Foi isso? Me parece isso. Bem, primeiramente agradecer esse bate-papo que a gente vai ter aqui sobre essa temática, começando com o livro, né? E sem muita demora. Como é que nasce o nome do livro, né? Na verdade, ele tem a ver com a própria escolha do tema. Uhum. E a escolha do tema foi pesquisar sobre o tráfico interno, o tráfico interprovincial. Interprovincial. E numa busca sobre a temática, eu acabo encontrando, né, num livro do José Tupinambá, que foi arcebispo de Sobral, uma canção, né, de uma festa do Congo, onde se tem aí um personagem do boi que é a Catirina. Né? E na própria estrofe que é cantada, você encontra uma referência ao tráfico interno. Por exemplo, né, que é o nome da dissertação: Catirina Minha Nega, Tão Querendo Te Vender, pelo Rio de Janeiro para nunca mais te ver. Né? Então, eu começo a perceber que durante esse período, né, os escravizados, eles estão atentos a esse movimento, né, de compra e venda de cativos para regiões do Brasil onde precisavam de mão de obra. Interessante, né, Hilário, que a própria canção ela dá uma dica para a própria pesquisa, né? Ou seja, a preocupação desse tráfico interprovincial da província do Ceará para a província do Rio de Janeiro. Uhum. Mas uma coisa interessante, alguém pode pensar, tráfico interprovincial de escravos no Brasil? Mas aí eu lembro quando eu estudei, quando eu era criança, adolescente, ensino médio e tal, aquele negócio, no ginásio, né? Uhum. Era que os professores falavam que os escravos vinham da África, né? Vinham no navio negreiros, quase 3 meses ou mais, né, de viagem, aquela coisa toda. Mas interprovincial, porque nos livros didáticos, de modo geral, que são produzidos no Sudeste, Rio, São Paulo, por ali, você não vê, certo, na historiografia ou nesses livros, uma narrativa que faça referência a tráfico interprovincial. Ceará, Rio, Ceará, São Paulo, não existe isso, né? É mais aquele discurso mais tradicional, não é, Hilário? Na verdade, às vezes aparece, mas não com esse termo. Quando é que aparece, né? Por exemplo, quando
se inaugura o processo de povoamento daqui, você tem o quê? As fazendas de açúcar, principalmente em Pernambuco, na Bahia, e aí você vai ter os próprios bandeirantes, né, negociando índios Sim. escravizados. Eles saem de São Vicente, né, hoje atual São Paulo, e trazem para aqui e fazem esse comércio. Geralmente Bahia, Pernambuco. Né? Exatamente. Então esse é o tráfico interno. Na verdade, o tráfico interno ele vai, né, viver paralelo ao tráfico atlântico. Certo. É tanto que quando, oficialmente, em 1850, né, ao fim do tráfico atlântico, oficialmente porque há documentos que revelam que o contrabando continuou até 1856. Esse tráfico, basicamente, era feito pelos os bandeirantes, né? Que, na verdade, para a historiografia moderna, eles é uma desconstrução disso. Eles são considerados verdadeiros caçadores, assassinos de índios. Né? Isso. Mas era de bandeirantes para senhores, né? Para aristocratas, senhores de escravo. No caso do Ceará, a particularidade, creio eu, que são feitas essa venda é feita pelos próprios senhores de engenho, né? Para cá, né? Não era pelo um bandeirante, mas um senhor de engenho que vende seus escravos, não é isso? E aí você essa diferença, né? No caso do Ceará, que tardiamente vai ser povoado, né? A própria presença de escravizados aqui vem do tráfico interno, né? Da região, por exemplo, da Bahia, de Pernambuco, principalmente do Maranhão. Então há um comércio aí que vai trazendo esses africanos, né? Na verdade, por fugas, eles já viviam aqui com os povos indígenas. O Raimundo Girão, acho que na sua obra História do Ceará, nesse período colonial, quando Pero Coelho chega aqui, já encontra vivendo com os povos indígenas, muitos, né, negros baianos, e alguns deles nasceram aqui no Ceará, muitos deles, e angolanos, né? Então já tem uma presença aqui. Agora, de escravizados é através do tráfico. Com os senhores de engenhos e às vezes também com pequenos comerciantes, né? Quando vem no comércio dos charques, passam por aqui e já tem as pequenas fazendas, eles saem vendendo esses cativos. Certo. A história do Ceará é interessante, ela é muito interessante. E os índios, se dizia que os índios aqui, pelo menos a historiografia tradicional, né, que os índios eram mais, os indígenas, né, eles eram mais resistentes, né, à colonização, ao domínio europeu, né, assim, e há reclamações disso em relação, né, não só pela parte econômica, né, mas tinha também a questão da navegação. Navegar aqui pelo Ceará era perigoso, né, era a rota que pega o sul da África aqui para o Brasil, as ondas, né, e reclamavam de uma série de fatores. Daí dizem que um dos motivos que o Ceará passou mais de um século, né, para vir a tentativa de colonização com o próprio Pero Coelho, né, foi só 1603 por aí, né, chegou aqui de 1500 no resto do Brasil, no sul por ali, aqui foi só um século depois, né. Há uma reclamação disso. Mas o caso é que os negros também faziam resistência, obviamente, né. Mas vamos voltar para aquela ideia primeiro da primeira pergunta. O nome, a canção lá, que você viu no livro lá, que gerou a ideia do livro, né, assim, como é que foi isso? Como é que foi o processo de pesquisa? Como é que você chegou a isso? Não é verdade? Eu sei que você é da Piedade ali, né? Você nasceu no bairro da Piedade, na esquina ali, já a casa lá, eu lembro demais, e o bairro da Piedade, inclusive, tem uma série de coisas interessantes, né? De música, de cultura, faraós, instrumentos, festivais. Ednardo, Fagner, Belchior transitava lá. É um processo bem que pega ali a Lauro Maia, Visconde, Piedade. Ali há quem diga que é a Liverpool. Do Ceará, né? Então, mas eu estou dizendo isso porque também saem dali muitos professores, né? Você também, né? Professor de história, professor de sociologia, vários, né, pesquisadores, né? Tem essa contribuição. Aqui fica a deixa para os pesquisadores de plantão fazer uma história do bairro, né? Mas vamos lá. Hilário, então, quando você viu essa documentação, aí você parte para isso, né? Para a pesquisa, né? Na verdade, como é que essa proposta desse tema surgiu, né? Quando eu estava no mestrado de História, e lá tem um programa
de intercâmbios, né? Certo. Porque algumas universidades no Brasil que desenvolvem pesquisas sobre a escravidão, né? No caso a Unicamp, a UFBA, a nível de Brasil, e a UFRJ, a nível internacional tinha um intercâmbio com a universidade argentina e francesa, né, em Toulouse. Bom. E aí, quando eu entro no mestrado com a minha pesquisa, que primeiramente eu pretendia trabalhar a construção de espaços, né, espaços de liberdade dos negros no século XIX, né, construídos pelos negros libertos e escravizados. E aí eu sou chamado para passar um semestre na Unicamp. Bom. E eu fui, né, e foi importante porque as figuras que eu estava lendo, né, eu estava num grupo de estudo com eles, né, nas reuniões de apresentação de trabalho. Eu olhava na minha frente, estava o Sidney Chalhoub, do meu lado estava o Robert Slenes, né? E aí é o próprio Robert Slenes que no seu doutorado ele pesquisa na década de 70 o tráfico no Brasil, o tráfico interno no Brasil. E aí ele me sugere, né, que eu deveria trabalhar essa temática e que ele, enquanto eu estivesse lá na Unicamp, daria uma orientação. E assim foi. Que bom. Ele é inglês? Ele é americano. Americano? Americano, hoje já está aposentado. Ele escreveu um livro, Na Senzala, uma Flor. Uma Né? espécie tem um livro de brasilianista, como se chamava. Exatamente. É um grande pesquisador, muito... Quer dizer, o cara de fora da referência e exato, essa dedicação, esse interesse pela pesquisa. Né? E aí, quando eu mudei de tema, me desesperei, né? Porque o Robert Slenes me indicando, vou embarcar. E aí ele me disse que na orientação que não existe nada feito. Na verdade, a minha dissertação foi a primeira dissertação que discute, né, a temática. Depois vem uma outra figura lá do Rio Grande do Sul, né, e depois uma professora no sul da Bahia. Então, sobre a temática, trabalhando a venda de cativos de uma região para outra, né, saindo para o Rio de Janeiro, tem esse meu trabalho, né? E tem esses dois. Chama atenção para qualquer pessoa que tem gosta de história, ou um amante da história, mesmo sem que seja professor ou da área, né? Mas chama atenção, né? Que tráfico é esse? Como é que era isso, né? Gera uma série de perguntas, de questionamentos, que nós vamos fazer também aqui, né? E aí, assim, eu quando ele disse que não tinha nada escrito, eu me desesperei. Digo, já estava no segundo ano. Mas isso é que é bom, fica pioneira, né? Aí, quando eu percebo, e ele tinha percebido, né, já pelo domínio das fontes, toda a pesquisa que eu já tinha naquela temática anterior estava dentro do tráfico atlântico, né? E aí eu comecei ele me orientou como? Veja quem são esses negociantes, esses traficantes em Fortaleza, identifique quem são e onde estão e quem são esses escravizados. E aí o mundo, né, começa a boas dicas, né? Boas dicas. Aí eu começo a perceber uma vida que até então a historiografia cearense não tinha me revelado no mundo dos escravizados, né? Comecei a ter contato com a documentação e com informações tipo Fortaleza não, o Ceará, a província do Ceará era cheia de samba. Sim. Sambas de umbigadas, era cheio de congadas, de boi, né, da burrinha, né? Tinha até capoeira. E isso foi me levando a vários questionamentos. Por exemplo, samba. Se havia sambas aqui na segunda metade do século XIX e anteriormente, o samba não nasce na casa da Tia Ciata, né, no Rio de Janeiro. Né? E aí eu tinha lido antes um livro, O Mistério do Samba, que foi escrito pelo irmão do Herbert Viana, o Hermano Viana. Sim, Hermano Viana. Né? E o último capítulo, um dos últimos capítulos, bom livro. Né? Tem uma entrevista com o Martinho da Vila. E o Martinho da Vila, ele abre esse leque, ele diz assim, existem vários tipos de samba.
E aí ele vai contando. Então, o que acontece? Né? Como o samba é de origem angolana, o samba vai existir onde os angolanos estariam. Né? Pessoal, pra você ter noção, ô Hilário, quando você... alguns professores, não sei se tem mais isso, né? Você vai fazer mestrado, doutorado, e até dizem que não tem fonte, que você não vai conseguir. Desestimula um pouco a gente, né? Mas o bom pesquisador não, ele vai em loco, ele vai nas fontes. E quando você começa a viajar, você começa a encontrar tanta coisa, isso é que torna a pesquisa interessante, e você sente aquela sensação de construir, de contribuir, né? Por isso que esses livros, essas pesquisas geralmente que são pioneiras, elas se tornam livros. Daí o livro. Você tocou num papo interessante. Se eu não estou enganado, esses bantus ou bantus, né, que o nome em africano quer dizer os homens, né? E eles vieram basicamente para o Nordeste do Brasil e para o Ceará. E eles são muito bons em samba. Não é de samba, eles são bons instrumentistas, fabricam tambores, tal. Aqueles tambores que você vê na Bahia, por exemplo. Aquelas danças, aquele swing das mulheres, que você vê também em Salvador e no Ceará também. Todo esse swing, toda essa musicalidade, todas essas percussões são dos bantus. E que eles também. Eles trouxeram na sua grande maioria são dos bantus. Mas, claro, tem outros, né? Assim. Mas aí você percebeu isso? Bom, aí esse mundo foi se abrindo, né? Uhum. E porque nós somos formados a partir de uma perspectiva de uma historiografia muito eurocêntrica. E que silencia sobre os povos indígenas e sobre os povos africanos. Uhum. E aí, como você mesmo coloca, quando você desenvolve uma metodologia de trabalhar com documentos, né, a partir de uma boa orientação, porque o Slanes me orienta lá, e aqui quem vai me orientar é o professor Eurípides Funes. Né? E a gente foi vendo, e particularmente eu passei horas e dias, né, dentro do arquivo público, pesquisando documentação antiga de saída, de entrada e saída de navios, porque era assim que era feito oficialmente, né, legalmente o tráfico, né, esse comércio, e também havia ilegalmente. Eles iam, por exemplo, no interior da Bahia, eles iam andando até o Rio de Janeiro para não pagar imposto. Porque cada cativo que era vendido ou trocado, você pagava o imposto, o Estado recebia um percentual. E aí muitos não queriam pagar imposto, então burlavam, né? Criavam várias estratégias. Então, nós estamos falando aqui de quem? Dos vendedores e compradores. Muitos negociantes na cidade de Fortaleza, né? Muitos deles ricos, como, por exemplo, o Joaquim da Cunha Freire. Joaquim da Cunha Freire era conhecido como Barão de Mauá do Nordeste. Era um dos homens mais ricos. Ele é o responsável pelo processo de modernização de Fortaleza, iluminação. Foi 2 vezes presidente da província, né? Aqui é um dos criadores da Associação Comercial do Ceará. Então, eram pessoas, comerciantes bem vividos na Praça de Fortaleza, né? Então, eu começo a mapear e, a partir da documentação, construir quem são essas pessoas, quais as estratégias de comércio que eles fazem, onde eram comprados esses cativos. A maioria vinha do interior de pequenas e médias fazendas, vinham andando, chegavam ali na Jacarecanga, tinham galpões ali. Era muito parecido, nesse caso, com o tráfico atlântico, né? Eles descansavam um tempo e depois eram levados para a Praia do Peixe, colocados na areia, e esperavam o navio passar. Certo. E como não tinham um porto, né, eram colocados nas jangadas e levados até o navio. Sim. Né? E aí, esse navio já vinha de Belém, São Luís, né? Aí vinham pegando até o Rio de Janeiro. O comércio, a maioria da documentação, principalmente de passaporte, porque tinha que tirar passaporte, todos eram a entregar Rio de Janeiro, a entregar Rio de Janeiro. Raras, às vezes, ia para o Pará. Mas a maioria eram dos documentos a entregar. Ou seja, já foi vendido, tem que levar esses cativos para lá. Então,
nessa perspectiva que vai sendo construído. Houve resistência? Houve. Por quê? E aí eu vou perceber uma coisa que você colocou anteriormente, né? Nós estamos falando aqui o que é os bantus, para as pessoas que estão nos ouvindo. Bantu é um grupo étnico-linguístico. Sim. Né? É um grupo étnico-linguístico que não é um só grupo, são vários. Esses bantus estão aonde no continente africano? Da metade do continente africano para baixo. Né? Todos aqueles países ali, né, a maioria daquelas pessoas são ligados ao grupo Bantu. E os que qual foi desses grupos que predominaram no Ceará? Congo e Angola. Né? São ligados a esse grupo Congo e Angola. E a cultura tradicional africana, ela é muito baseada no coletivo. Entende? A família, o grupo. Veja bem, a resistência ao tráfico está muito ligada a essa estrutura ancestral. Sim. O lance da família. Porque eu estou aqui com a minha família, aí alguém chega, me tira, me vende para o Rio de Janeiro. Pega minha mãe e me vende para São Paulo. Pega o meu pai e me vende para o interior do Rio. Então, há uma quebra desses laços. Você vê na própria organização deles, né, Hilário? Sempre são organizados em aldeias, né? Com as cubatas, né? As casas, né, que são cobertas de forma mais circular, né? E você vê ali as famílias se agrupando, morando tudo próximo uma da outra, né? Assim. Mas isso aí, essa perspectiva é uma visão do interior. Por exemplo, o livro, né, Na Senzala Uma Flor dos Islênios, revela isso. Porque na capital desses reinos africanos, era praticamente urbano. Sim, né? sim. Essa é uma situação que se coloca do interior. É tanto que a base do livro do Islênios, Na Senzala Uma Flor, ele vai dizer, as senzalas, ninguém fala daquele que não viveu. Então, quando pediu para o escravizado construir a senzala, ele vai construir a partir da experiência e da vivência dele. Claro, sim. Então, na senzala havia, sim, uma esperança, né? Então, é basicamente isso que é feito. Então, na condição social de escravizado, vem para cá professores, arquitetos, agricultores, todos eles já tinham, né, uma profissão e tinham um saber e um fazer que eles trouxeram com eles para cá, né? Então, você tem... Diga. Já que você falou isso, uma vez eu li que os senhores, no processo das construções, da construção da senzala, na verdade eles não tinham construtores, né, assim. Esses escravos que tinham toda essa cultura, né, eram os escravos mesmo que a construíam, né? Que construíam as senzalas, né? Sim. Que as construíam porque eles sabiam fazer, eles sabiam construir, não é verdade? É interessante, né? Tanto que, como isso é interessante, tem um documentário, e a partir de um livro, né? O documentário é A Rota dos Orixás. Nesse documentário, ele trata justamente quando a abolição em 88, um grupo grande de africanos volta, né? E com seus filhos, crioulos, volta para a África. Quando chegam lá, não são aceitos como aí são conhecidos como uma comunidade brasileira na região de Ayudá. E aí é uma situação. Né? O chamado... O livro não eram mais chamado reconhecidos, Ayudá. né? Exatamente. E aí eles vão ocupar o espaço de pedreiros, carpinteiros, né? E Ayudá é um lugar onde a religião, uma das religiões predominantes é o muçulmanismo, o Islã. Então, algumas figuras pedem para eles, os brasileiros que voltaram, né, construir uma mesquita. Ora, aquilo que eu falei, né, ninguém pode fazer aquilo que não viveu, ou não viu, ou não conhece. Qual era a experiência deles de espaço de construção de prédio religioso? Uma igreja barroca. Aí eles constroem... assimilado. Normal. Eles não sabiam o que era uma mesquita, porque nunca viram. Então, o que é mesquita? É um espaço sagrado,
né, onde a gente vai fazer oração. Então a ideia que eles tinham disco, e era o que faziam aqui, eram igrejas barrocas. Então eles constroem uma igreja barroca, aí o cara falta agora o Minerate. Aí pronto, constrói, vira, né, uma mesquita. Você lembrou agora, fez me lembrar dos índios que eram educados nas escolas dos brancos. Naquele livro Enterrei Meu Coração na Curva do Rio, né? Quando eles voltavam para as tribos, né, eles não sabiam mais caçar o veado, mais matar o inimigo, não sabiam mais fazer a canoa, mais usar o arco. Então, os índios não achavam mais, não era mais interessante, né? Não interessava mais para eles aqueles índios aculturados daquela maneira, né? Vai lembrar isso. Que situação, né? Mas, Hilário, vamos voltar um pouco. Mas, na verdade, esse tráfico interprovincial do Ceará, da província do Ceará para o Rio de Janeiro, São Paulo e tal, ela está ligada a um processo histórico, delicado, inclusive, né? Por que isso? Porque em 1850, a data que você põe no livro, né, na pesquisa, é a data que a lei Eusébio de Queiroz, né, a proibição do tráfico, né, assim. Só que essa lei era cheia de problemas, né, como outras leis que eram forma de protelar a abolição da escravidão, né. Ela, na verdade, nunca foi colocada em prática, na verdade. Dizia que se os negros chegassem aqui, deveriam voltar para os lugares de origem, se não tivesse condições, que o Estado ficaria com esses negros. Isso não acontecia, na verdade, né. Na verdade, também, em 1845, o Brasil já sofreu uma pressão enorme da Inglaterra para acabar a escravidão. Já estava a Revolução Industrial. Você percebe a ideia do contexto, né? Mão de obra assalariada, indústrias, tal, produção em série, aquele negócio todo. Então, o Brasil era o país o último a acabar a escravidão, praticamente, né? E o problema é que se a lei inglesa dizia que se os traficantes fossem pegos em alto mar pelo navio inglês, eles seriam presos, os traficantes julgados pela lei inglesa, aquele negócio todo, né? E, na verdade, para muitos historiadores, isso foi acelerar o tráfico. Mas por quê? Porque se os traficantes chegavam aqui, se livravam dos ingleses, que era difícil também fazer esse policiamento do Atlântico, mas a tendência era cobrar mais caro, um valor mais caro pelo escravo que chegava, né? E aí a galera do Sudeste, o pessoal lá, os produtores, especialmente do café de São Paulo, né? Não via mais interesse em ter escravo. A solução era o quê? Baratear isso, trazer imigrantes. Então isso é tudo simultâneo, né? Vai acontecendo praticamente simultâneo, né? A vinda de imigrantes, na verdade. Aí vem a pergunta. Na historiografia, de modo geral, eles colocam causas que levaram a província do Ceará a vender escravos. Ou a ser pioneira nesse processo da abolição, não é verdade? Quais são essas motivações, além dessas que a gente está falando? Como é que... Bom, eu penso, né, que tem um conjunto de fatores que a gente poderia acrescentar aí. Primeiramente, você tem uma mudança de mentalidade. Né? A partir de 1860, ideias liberais começam a chegarem aqui com o aparecimento de uma classe média. Né? Só um minuto. A historiografia põe essa data como passa a ser 1860, o ano que o café passa a ser o principal produto de exportação do país, né? E aí você tem aqui, a nível de esse processo, né, de modernização, as ideias liberais, e isso vai modificando, de certa forma, né, um modo de pensar das pessoas a olhar a escravidão. Porque também você tem aqui uma classe média surgindo, os cafés surgindo ali na Praça do Ferreira, né? As ideias liberais, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Então, isso vai criando um clima diferente. Um outro elemento também que a gente pode acrescentar aqui é justamente a seca de 77 a 79. Né? Então, a cidade passa, as pessoas passam a ver aqueles imigrantes, e aí também passando juntamente aos migrantes, as pessoas
as pessoas muito magras pedindo esmola, você vê, as pessoas começam a ver também aquele além grupo, da seca, houve varíola, né? Exatamente, né? Porque a desgraça peste, nunca vem pouco, seca, né? Fome. Ela vem acompanhada de outras coisas. Uma tristeza. E aí vem também aqueles escravizados passando, né? Para ser vendidos. Então, todo esse conjunto, mais as revoltas, né? Vai levar a um processo, né, de pensar de uma mudança. Pensar na mudança, porque eu, particularmente, a partir das minhas pesquisas, inclusive, eu questiono... surgiram também sociedades de uma elite que se dizia portadora da liberdade, que se envolve com os movimentos de libertação, a sociedade, se não me engano, Perseverança e Porvir, a Sociedade Cearense Libertadora, não é verdade? As sociedades, os abolicionistas e tal. E aí eu sou muito crítico, a partir da minha pesquisa, em dizer se houve ou não abolição. Eu acredito que não houve abolição, né? Mas construíram toda uma simbologia sobre isso, né? Por quê? Se nós perguntarmos como é a situação da população negra no dia 26 de março de 1884, ela continua praticamente na mesma. Você vai ter um deputado, né, que em 86 ele pede que a própria província, né, traga um relatório de quantos escravos ainda existem, né, em Milagres, né? Isso em 86. Existiam mais de 500 escravizados ainda em Milagres, né? Eu também escrevi, me pediram para contribuir do ponto de vista histórico na elaboração de um livro didático sobre redenção. Certo. Eu tive acesso a um documento que você vai ter senhores que vão para a redenção não, a Carape, depois que vira a redenção, né? A Carape, isso depois da dita abolição lá em Acarape, depois de 83. Certo. Que vão morar com seus escravizados. Eles pagam a multa e continuam morando com seus escravizados lá em redenção. Né? O que é que faz a pesquisa, né? Pois é. E aí, assim, é justamente sobre isso a minha pesquisa sobre doutorado. As disputas de narrativas. Porque a narrativa sobre a abolição no Ceará, ela beneficiou todo mundo, menos a negrada, né? Quer dizer que, se eu entendi, essa narrativa ela foi muito mais construída por essa elite. Sim. Sim, e se beneficia dela. Você tem aí a Avenida da Abolição, Palácio da Abolição, você tem Hotel Abolição, né? Rua 25 de Março. A Rua 25 de Março. A Redenção ganhou uma universidade internacional, onde os africanos sofrem racismo miserável lá, né? Então, e a população negra, como é que vive? Os mais interessados. A memória da abolição em redenção é a memória da escravidão. Entende? Você vai visitar aqueles museus, quando vão falar da população negra, não fala de resistência, o nome redenção. Não se fala de resistência, só se fala das torturas, né? E do processo escravista. É interessante. Você estava lembrando aqui, um rico, um aristocrata de família rica de Pernambuco, que morou na Inglaterra, falava inglês, né, assim, era deputado, um cara bonitão, aquele negócio todo, que era o protótipo da elite aristocrata, né, o sonho de qualquer mãe da época, mas era um cara muito inteligente e o livro dele é bastante interessante, porque ele é um crítico do abolicionismo, né, que é o Joaquim Nabuco, né, que escreve o livro Abolicionismo, né? Ele dá vários depoimentos, várias questões sobre a escravidão, que é muito interessante. Mas é interessante, eu acho muito pouco falado o livro dele, né? Porque é interessante, por ser um homem da elite. Dizem que ele até foi meio execrado da própria elite, né? Por falar em abolicionismo, né? Essa coisa toda. Mas, obviamente, ele era um homem da elite. Outra coisa que me chamou, Hilário, atenção, é que como é que interessante, porque em 1824, a Constituição de 24, é a única da monarquia, né? É a nossa Constituição, a única monárquica, né? Ela trazia no texto dele, na verdade ela é uma Constituição que tem uma inspiração muito liberal, não é? Mas
inclusive em relação à questão, obviamente que a questão dos votos, ela determinou, né, os direitos políticos, tal, e definiu quem vota, quem não vota. Não votava mulheres, né, não votava escravos, é verdade. Mas ela permitia o voto analfabeto, né, e permitia os libertos votarem na primeira eleição, a eleição primária, né, assim. E para muitos observadores, inclusive para historiadores, né, eles dizem que esse processo era tão interessante que, se comparar que se podia votar com R$1.000, R$100.000, o censo, eu estava dando uma olhada, em 1876, uma pesquisa, que a maioria dos servidores públicos aqui, eles ganhavam cerca de R$600.000. Quer dizer que a pobreza não impedia do processo da participação política, né? Mas aí foi todo construído um processo, né, de escravidão, para de impedir raça. a participação política. E a própria lei de terras, né, 1850, que é a data do seu livro, estou voltando isso, ela também trazia privilegiava os ricos aristocratas, né? Praticamente foi uma divisão de terras, ou seja, do latifúndio em detrimento da pequena propriedade, né? E só quem podia comprar a terra, quem tinha dinheiro, né? Então, obviamente, esses pobres não tinham como comprar terra, como ainda não tem, na verdade. Mas é interessante como isso foi sendo levado e construído, coisa que nos assusta, né? Quando você vai encontrando aqui no Ceará, vai entrando, cada vez deixa a gente mais com vontade de pesquisar e ler, né? Na verdade, eu acho que você toca nessa data várias vezes aqui na nossa conversa. É importante isso, né? O que acontece em 1850? Né? Com o fim do tráfico atlântico, do ponto de vista cultural, né, e social, a classe dominante percebe que o sistema escravista está chegando ao fim. Aí eles olham, imaginemos, eles olham para fora e começam a perceber aquela quantidade de negros e negras andando na rua. Nós estamos falando de pessoas da classe dominante brancas. Então eles se tocam que eles são minoria. E aí começam a pensar, primeiramente, o futuro deste país não pode ser negro. Daí as políticas de trazer imigrantes, embranquecer o país. Processo de branqueamento. Do branqueamento do país, né? Isso acontece aqui. O pai do José de Alencar, que era o presidente da província, no período, tentou trazer suíços para cá. Só que esse clima nosso, nórdico, né? Eles não aguentaram e saíram e não ficaram aqui. E eles vão se cercar, né, de um conjunto de leis que garantam a ele, né, a posse da terra, que é a lei da terra. Só eles podem comprar a terra, né? Há todo um trabalho, eles já se preparam para isso, entende? Então, assim, porque eles sabem que a abolição tá próxima. Terminar o meu raciocínio. Aí o que acontece? Aí que surge a ideia do tráfico interno ser oficial. O tráfico interno dá uma sobrevida ao sistema escravista por mais de 38 anos. Certo. Entende? E aí, assim, tanto o 25 de março como o 13 de maio é questionável do ponto de vista da abolição, né? Porque o que acontece? O africano vai viver pela segunda vez a quebra dos laços. E o seu filho aqui, o crioulo, ele sai daqui com um ódio muito grande, porque está sendo separado da família. Sim. É a partir da segunda metade do século XIX que as revoltas no sul, ou no sudeste, né, elas se radicalizam. Tem uma lógica, faz sentido. A galera, o que a galera faz? Elas o apartamento, né? Foge da senzala, né, e não foge para o mato, não. Vê a Casa Grande, invade a Casa Grande, mata todo mundo e toca fogo. E isso começa a meter medo na classe dominante daquela região, principalmente de São Paulo. Há um debate que né, que está no livro Onda Negra, Medo Branco, né, nesse livro, que os políticos estão com medo. E o debate, né, a partir da documentação, eles falam,
temos que controlar essa vinda desse perigo que vem do norte. E aí usam a história americana, enquanto o norte e o sul, né? Que isso não pode acontecer. Então, esse termo, onda negra, medo branco, é justamente por causa disso. A gente vê esse perigo que vem do norte, a gente tem que controlar. Aí eles começam a pressionar, né, os políticos do Nordeste, e aqui você vai ter o quê? Você vai ter um grupo de vereadores e deputados que querem a saída dos negros daqui. Aí começam a querer diminuir o imposto de saída, para que eles saiam de vez. Né? Há todo um debate sobre isso. Né? E por que ocorre o 13 de maio? Porque essa negrada começa a aumentar o número de revoltas naquela região. E aí os caras observam, antes que eles façam, nós vamos fazer logo. E pressionam a princesa Isabel, que não tinha nada de boazinha. Né? Existe um livro aí chamado O Lado B da Princesa Isabel, da Del Priori, né? E aí ela assina, tanto que é só uma frase. O 13 de maio é uma frase. E aí é colocado, né, vamos dizer, nas ruas, milhares de pessoas sem as mínimas condições de integração na sociedade. É o livro do Floresta Fernandes, O Negro e a Integração na Sociedade de Classe. E eles vão, né, subir no morro. Começa-se as favelas. Né? As favelas. Continuava excluído. Chegava na cidade, não tinha emprego, não tinha como fazer, sobreviver. E aqui no Ceará já viveu isso antes. Porque a negrada vai viver aonde? Né? No Oiteiro, onde hoje é a Aldeota. Né? E o centro está a classe dominante. Hilário, aí nesse processo aqui no Ceará, aconteceu uma coisa interessante. Em 1839, se eu não estou enganado, né? A barca, né? A barca 2, né? Como é que vinha trazendo escravos ali da... Isso. Que vinha trazendo escravos, se não me engano, do Maranhão para Pernambuco. Quando chegou por aqui, ali pelo Iguape, houve uma revolta, né? Os negros reagiram ao processo, né? E aí matam a tripulação, né? Foram julgados e tal. E aí, nesse processo, eles foram julgados, se eu não me engano, parece que 6 foram julgados à morte e tal. E aí, há uma relação, assim, pode ser comentar isso, com aquele filme Amistade, né? Amistade, né? E foram os negros que foram trazidos de Serra Leoa para Cuba, depois levados de volta, mas foram levados para os Estados Unidos. Eles se soltam de dentro, eles conseguem sair, quebrar No caso aqui do Ceará, você falando... Não, é do Amistade. No caso aqui do Ceará, o que acontece? Para a gente entender. Esse navio, esse barco, né, ele sai do Maranhão, é um barco de comércio de cabotagem. Certo. E eles vêm para cá para fazer compras. Nesse barco, eram praticamente 12 a 13 negros dentro do barco. E havia também um passageiro que trouxe também, aproveitou a vinda para cá, né? E pagou a passagem e ficou no barco. É um barco relativamente não muito grande, mas também não muito pequeno. E esses negros dentro do barco, eles eram maltratados pelo capitão. E eles estavam com fome, toda a trajetória, não se alimentaram direito, tal. E um deles, né, quando chegou em Fortaleza, foi falar com o capitão. O nome dele era Hilário, né? O nome dele é Hilário. Foi falar com o capitão porque o pessoal estava com fome, né? E aí o capitão continua com o mesmo comportamento, né? O agride, dá uma mãozada nele e manda ele ir para outro lugar. O pessoal já vinha numa situação de desrespeito. Não aguentava mais, né? Não aguentava mais e foi para o outro lado do barco e planejaram a revolta, né? E aí se armam, matam a quase todo mundo, né? Se não me falha a memória, só sobra um marinheiro branco. E eles tentam sair com o barco e vão acabar no Iguape.
E lá, né, eles são pegos e em menos de 3 meses eles são pegos, trazidos para Fortaleza, são julgados e grande parte das lideranças, o Hilário e tantos outros, são enforcados no passeio público. Tem um deles que sabe falar, né, inglês, desses negros do barco, sabe falar inglês, e é comprado por um comerciante inglês. E tem um outro, né, de nome Luiz, que pega prisão de Gales. Sim. E aí o que é interessante, né? Esse Luiz, depois, ele consegue a liberdade e está trabalhando num barco. E ao trabalhar nesse barco, ele conhece, né, um jovem chamado Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde. Olha aí. Né? E o Chico da Matilde escuta a história da revolta da barca Laura II através de quem participou. E aí eu defendo, né, que é no terceiro capítulo, que é a resistência, que nesse processo todo da vida do Chico da Matilde, que ele vai construindo uma consciência negra. Né? E quando ele veio morar em Fortaleza... A história se sensibilizou exatamente, provocou, né, um certo pertencimento nele. Né? Porque ele vai trabalhar no barco. E os barcos se tornam, né, segundo o Paul Giroy, produtores de cultura, porque sai de um canto a outro e ali você encontra alguém, você troca ideias, leva a carta. E o papel no trabalho do Chico da Matilde era justamente esse, o mínimo de recado. Então ele ouvia muitas histórias, vivenciou isso, né? Conheceu, né? Exatamente, conhece o Luiz. E aí, quando vem morar em Fortaleza, ele conhece o jangadeiro, que é o Luiz Napoleão. Isso. Né? Porque o Chico da Matilde era de Aracati, não, né? Era de Aracati, exatamente. Ele era de Aracati. E aí ele conhece o Napoleão, né? José Napoleão, que o José Napoleão é o jangadeiro. O Chico da Matilde não era jangadeiro. Né? O Chico da Matilde ele era prático mó. O grande problema é que na narrativa... Entendi. Né? Na narrativa... Acabou ficando com mérito. Ele acaba... Na verdade, coloca o mérito para ele. Porque quando o José Napoleão ele não aceita, porque ele era um ex-escravo, fazer parte do núcleo, né, dos abolicionistas, eles, não quero, não, muito desconfiado. Entre os abolicionistas... Já era ex-escravo, né? Ele compra. A história do José Napoleão é muito interessante. Né? Ela é muito interessante porque é uma história baseada no coletivo. Ele compra a própria alforria, né? Resumindo, ele compra a alforria, mas não para aí, compra a alforria da mulher, dos filhos, e não para aí, compra a alforria dos seus amigos. Sim. E o Chico da Matilde, como ele era esse prático, né? Ele tinha um contato com outros, começava a ver as histórias e passou a ter... E aí eles estão ali trabalhando na praia, tal, como eu falei, né? Observa o processo do tráfico. Naquele momento, eles não tinham força política para isso. E eles vão encontrar quando esses jovens de classe média criam esse movimento, né? E em 81, alguém tem a ideia de cruzarem os braços, né? Aí o José Napoleão, exatamente, José Napoleão diz: no Ceará não se embarcam mais escravos. Não levam mais os escravos nas barcas para o navio. Para o navio, exatamente. Né? E aí é feito isso. E aí uma outra coisa interessante, a maioria das narrativas se concentra só nesse movimento de janeiro, mas em agosto também houve outro. O sobrinho do Major Facundo tentou embarcar com as escravas. E aí rolou outra confusão. Né? E nessa confusão, olha como é interessante. O exército estava apoiando os abolicionistas. O exército já vem com uma simpatia com o movimento abolicionista desde a Guerra do Paraguai. Sim, porque, inclusive, os negros foram usados na Guerra do Paraguai. Foram usados como uma espécie de bucha de canhão. Bucha de canhão. Na frente, né? E eles se encantaram como esses negros lutaram bem. Foi feito ali para uma circunstância para fazer a guerra e os
E os negros, os senhores mandaram os negros para não mandar os filhos, né? E quem que estava aqui na décima região? Era o sobrinho do Duque de Caxias. Ele era o comandante. Né? E na confusão toda, o que acontece ali na Praia do Peixe, hoje Praia de Iracema, né? Sim. A Marinha estava apoiando os escravocratas, os negociantes. Disseram, se houver confusão na praia, nós vamos bombardear. E o exército apoiando, né, os abolicionistas. Se o sobrinho tiver puxado que gostava, né? tio que gostava do... Mas houve esse conflito aí, de né? eliminar a gente, né? Os paraguaios que eu digo, né? Mas o que é interessante é que antes viam uma charrete o sobrinho do Major Facundo com as escravizadas, mas o movimento, a Preta Tia Simoa, José Napoleão e dessa vez o Chico da Matilde fazem parte desse. Eles arrancam, tiram o calçamento e a charrete é obrigada a parar. Quando a charrete para, a galera entra, empurra a charrete, abre e tira os negros lá de dentro. E aí vão deixando na casa da Preta Tia Esperança. E ela morava entre dois grandes traficantes, né? E um desses traficantes era o patrão do Chico da Matilde, Luiz Ribeiro da Cunha. Eita. E o Chico da Matilde é o Dragão do Mar, né? Que mais tarde vira Dragão do Mar. Mais tarde vira o Dragão do Mar, para quem não sabe, né? Ele, o Chico da Matilde, que é de Aracati, né? Ele que mais tarde é conhecido na história do Ceará, do Brasil, né? Como o Dragão do Mar. E aí, assim, compreendendo isso que a gente está falando aqui sobre o tráfico, aí as pessoas vão entender porque quando o Dragão do Mar vai para o Rio de Janeiro, né, ele é ovacionado com vários negros. A maioria são negros que foram vendidos para lá. Né? Faz sentido. São cearenses. Então eles vão assistir a um reconhecimento. Literal, né? De mais um negro chegando processo, lá, do processo lá. Do processo. Né? Hilário, você comentou uma coisa no começo que eu acho que a gente pode comentar também aqui agora. O seu professor, o seu orientador, que deu as dicas, o Robert, né? Robert Slane. Em inglês. Imagino, não sei se ele é branco, né? E esse interesse pela cultura negra, pela pesquisa, né? Inclusive no tráfico interprovincial e tudo. Mas eu fiquei pensando que, de repente, existem uns pesquisadores, uns intelectuais, algumas pessoas que dizem que a ideia de que só quem pode pesquisar aquela área que está ligada à identidade, é quem tem identidade. Quer dizer, um professor branco pesquisa cultura branca, um negro, a cultura negra. Se era um músico, se ele for músico, esse tipo de coisa, né? Mas eu nunca gostei disso, sabe? Porque eu acho... Tudo bem, eu acho que isso é importante, né? Assim, porque, na verdade, os pesquisadores pesquisam o que gostam, que tem uma relação com a cultura dele, ou com a cultura dele. É impressionante. Se você gosta de música, né, você vai acabar querendo pesquisar música. Né? Se você é indígena, você vai acabar querendo fazer uma pesquisa sobre o seu povo. Isso não é anormal. Ao contrário, isso é absolutamente normal. Inclusive, os professores falam isso para a gente na universidade constantemente, os orientadores. Né? Mas eu não vejo isso não, porque eu acho que cada um tem uma contribuição. Até o processo de desconstrução faz você entender melhor e provocar outras pesquisas, outros conhecimentos. Né? Eu acho... Fico feliz porque você foi convidado para escrever um livro didático, você falou agora, né? E eu acho que essas histórias, essas narrativas que a gente está comentando até agora, elas deveriam estar mais próximas às escolas, aos jovens, porque eu acho que a história do Ceará, certo? Ela é cheia de pioneirismos, né? Assim, ela foi pioneira, porque foi pioneira nisso, naquilo, mas também de muita coisa ruim, pestes, problemas, secas, não é verdade? Mas tudo isso faz parte. Depende da narrativa, como ela é construída, como ela é feita de forma séria, a documentação, na verdade. Mas fico muito satisfeito para essa sua inserção, escrever um processo, um livro didático e divulgar, difundir isso, né? Eu acho que ainda é muito... Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque em 2003 foi criada uma lei, a Lei 10.639, que ela obrigava, não é, Hilário? O estudo da história e cultura afro-brasileira. Mas ela não tinha inserido indígena, mas ela foi obrigatória no ensino fundamental e médio, desde 2003. Depois, em 2008, outra lei, a Lei 11.000, não foi isso? 645, né? Que vai
dizer, não, tem que ter obrigatoriedade, o ensino fundamental é meio da a cultura e história afro-brasileira e indígena, né, assim. Mas o que eu tenho observado é que mesmo em 2003, 2008, nós estamos em 2024, né, já aqui na beirada do 25, e eu percebo muito essa carência dessas discussões na sala de aula. Me parece, não sei se eu estou sendo injusto, ou no processo formativo de professores, ainda acho que os professores, não sei, não tem essa relação com a leitura. Como é que você vê isso, afinal? Bom, eu vejo, ontem mesmo, né, eu estava na 20ª semana de História da UES, me convidaram justamente para a gente debater essa temática. Né? Rapaz. E lá na UES... Ainda bem que você estava presente. Né? Na UES, depois de um bom tempo, né, no curso de História, tem essa disciplina, né? História afro-brasileira e indígena, depois de um bom tempo. Uhum. Eu penso que é muito complicado, porque, como você mesmo coloca, desde 2003... Isso. E a não aplicabilidade dessa lei no Ceará, né, isso reflete também na UES, tem muito a ver com o fortalecimento desse apagamento histórico. Tem a ver também com a própria produção do conhecimento eurocêntrica, que é nada mais, nada menos do que uma presença ainda existente do colonialismo dentro da produção do conhecimento, né, que gera, como consequência e efeito nas pessoas, uma certa desconfiança e desdém sobre a produção do conhecimento dos povos africanos e também dos povos originários, né? E aí, assim, essa lei ela foi implantada, né? Algumas faculdades, a primeira a implantar, né, foi a UFRJ, depois a UNB. Isso se espalhou, a USP foi recentemente, né, uma resistência. Inclusive, se eu não estou enganado, a própria discussão sobre o ensino de história, só uma curiosidade, Lário, no UFC, no próprio departamento de história, que você faz o doutorado, só ali 2008, 2009, coisa desse tipo, é que foi criado um departamento sobre ensino de história dentro do departamento, que não existia. Não é? É uma coisa assim. Eu não entendi. O departamento de ensino de história. Sim. Quer dizer, tardiamente, a meu ver. Né? Sim. Uhum. Né? Mas, assim, é uma coisa que eu. Por isso que eu fico. E eu fui para esse debate ontem, né? Porque lá na UFC, no curso de História, com o Eurípides, que ele vai desde. Eurípides chega em Fortaleza em 86, né? Uhum. Já trabalhando na linha da perspectiva da nova história da escravidão, né? E aí, quando nós temos essa lei, né? O Departamento de História, juntamente com o Frank, né? O Frank Ribá, começa a produzir uma especialização de História da África, com 80 professores do município, né? Conheci o Frank. Então, inicia-se aí todo um processo de formação, né, de aplicabilidade da lei. Agora, o que impressiona, eu sei que existe toda uma problemática, mas tem que se implantar, tem que se fazer, porque é uma lei, né, no estado do Ceará. Ou seja, isso implicaria o quê? Um diálogo com, por exemplo, com lideranças indígenas que já fazem, né, já tem pesquisa sobre. A mesma coisa acontecer com o movimento negro, com a negrada, né? Hoje, ao contrário da nossa época, quando a gente era aluno de graduação, você não encontrava muita produção. Tem o meu livro, tem um livro do Janotti, tem várias pesquisas hoje dentro do campo do Ceará, no Ceará, que discute a presença negra no Ceará. Então, o que o governo do Estado, os governos anteriores deveriam ter feito é implantar a lei, né? Mas aí o que a gente... As problemáticas, um equívoco enorme de achar que falar sobre África é falar de religião, né?
É um reducionismo. É um reducionismo, né? Uma coisa pequena. Que não é verdade. Né? Que não é verdade. Não é verdade. Nós temos que entender que o mundo é diverso. Isso. E as culturas africanas, a religião, o sagrado e o profano caminham juntas. E cada vez mais diverso, né? Exatamente. E a beleza está nisso. Está nisso. Essa diversidade é que torna a história bela. Né? Linda. Agradecer ao professor Hilário, agradecer pela aula, né? Com o professor, essa conversa agradável com o professor Hilário Ferreira, né? Estamos finalizando o nosso Entre Nós, o programa cultural do jornal Opinião. O programa Entre Nós é um oferecimento de BQ, unindo energias para ir mais longe.